Bom, 11 horas mais 21 minutos, chegando para conversar com a gente, Renato Della Vecchia, ele que é cientista político, professor da FURG, Universidade Federal de Rio Grande, nosso parceiro aqui da Rádio Com Pelotas. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, obrigado. Que agradece a presença. Então, professor, está acompanhando aí, acompanhamos a composição das comissões parlamentares aqui da Câmara Municipal, agora no início dessa semana, onde na distribuição aí de presidências e vice-presidências, nenhum dos vereadores da situação foi eleito, né, para essas posições. Então, algo que nós estávamos falando aqui no início do programa, sinalizando aí a distribuição do poder político na cidade, especialmente no legislativo, tendo em vista também que a gente está acompanhando aí esses pedidos de impeachment do prefeito Fernando Marrone, que a princípio, inclusive, um seria lido hoje na Câmara Municipal, não sei se chegou a ser, em disputas com pagamento ou não pagamento de emendas parlamentares. Então, a gente começa 2026 com um cenário político bastante conturbado aqui na cidade. Queria ouvi-lo, então, como é que o senhor está acompanhando essa movimentação agora no início de 2026? Bom, o que a gente tem acesso são informações brutas, digamos assim, né? Aquilo que efetivamente é o resultado final de um jogo político. O que a gente não tem informação, ou poucas pessoas têm, são informações normalmente que elas não circulam amplamente, ou se circulam, elas não existem provas em relação ao que efetivamente está por trás de certas intenções de certos jogos políticos. Então, sempre qualquer avaliação sobre isso é um pouco limitada, né? Porque ela ou não pode ser discutida publicamente porque não existem provas ou porque não se sabe exatamente quais são os movimentos feitos. Mas existe, obviamente, aquilo que é o resultado final, aquilo que é público, aquilo que aparece. E isso, em primeiro lugar, é lamentável, né? Porque eu não lembro, ao longo dos anos que eu acompanhei esses processos, de algum outro momento em que um determinado setor, porque não se trata de... são 3 vereadores, ou 4, né? No caso do Júlio, não se sabe exatamente, já que está entrando agora, quais são as posições que vai assumir em 21. Primeiro, se fosse isso, existe o princípio da proporcionalidade, que por si só ele deveria ser respeitado. Segundo, porque esses 3 ou 4 vereadores, eles são mais os orgânicos, efetivos da base da Prefeitura Municipal. Os demais são pontuais, são acordos pontuais, né? E simplesmente isolá-los, ou seja, em 18 comissões, tendo presidente e vice em cada uma comissão, claro, tem outros membros que vão poder participar, porque aí, legalmente eles vão ter que está dentro de alguma comissão, mas, né, os que efetivamente têm destaque, que efetivamente podem pautar e controlar, de certa forma, os certos processos, nessas 18 presidências não tem nenhum, e nas 18 vice-presidências também não tem nenhum, ou seja, são 36 vagas, e entre essas 36 vagas não tem ninguém dos vereadores mais orgânicos da prefeitura, e que são também do campo da esquerda, né, ou que se situam mais à esquerda. Então, primeiro, isso é lamentável, porque nunca ocorreu isso antes, porque existe um princípio, que é o princípio da proporcionalidade. É claro que partidos menores vão ter menor representação e forças políticas maiores vão ter maior representação e vão ter representação naquelas comissões que são mais importantes, né, dentro do jogo político. Então, quando alguém veta efetivamente, ele já está demonstrando uma concepção política, né? Como é que ele trata essa questão da democracia e dos diferentes. O fato de não concordar e não gostar e ser oposição ao governo não significa nada, não é nenhum argumento, porque exatamente a ideia
do parlamento é a representação do conjunto da sociedade, todas as forças que compõem a sociedade, que são votadas, que têm expressão política. Então, se todas as forças estão presentes, elas têm representação, esse setor da sociedade tem que estar presente dentro desses espaços. Então, argumentar que não concordo com o prefeito, não concordo com a linha, ou mesmo que façam críticas, que sejam críticas fortes, vamos pegar hipoteticamente qualquer outro governo, qualquer outra parte do país, né, alguém dizer, não, o prefeito ele está agindo de forma errada, está com problemas na contabilidade, desvio de recurso, tal, então nós não vamos deixar que a base dessa prefeitura esteja presente. Isso é um absurdo. As coisas são distintas, né? Tu tem formas de controlar as ações do governo, tem o debate na opinião pública sobre o governo ou não, e isso é algo que demonstra muito mais um problema de concepção de quem adotou e foi conivente, porque não basta simplesmente não ter feito o movimento no sentido de isolamento, mas ter concordado que houvesse esse isolamento, e isso mostra também uma fragilidade muito grande dessa chamada base do governo, né, que inclusive pressupôs negociações, envolvimento de cargos, de distribuição de espaços dentro do governo, e essas pessoas no mínimo, foram coniventes, aceitaram que uma maioria estabelecesse isso, por exemplo, podemos se negar, dizer, não, nós não vamos participar, e se assim nós também não vamos assumir essas funções, esses postos, porque nós não concordamos com esse método. Isso geraria um problema político, geraria uma situação, né, e isso não ocorreu. Então, isso mostra que, além dessa questão dessa dificuldade do governo com a base, o isolamento político, tem um padrão de procedimento ético e político condenável de quem fez isso ou aceitou e foi conivente com isso, né? E mostra que o governo não tem uma base efetiva, real, por mais que tenha aberto espaço. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que normalmente, quando situações como essa ocorrem, vem um debate sobre a capacidade ou não capacidade, sobre os acertos ou erros dos governos em constituírem apoio, bases, né? Ou seja, com maior flexibilidade ou menor flexibilidade nas negociações, e tudo é colocado como sendo um problema de habilidade, né? Isso a gente vê no Congresso Nacional, na liderança do Senado, se tal esse ou aquele senador ou deputado federal tem mais capacidade de negociação, de trânsito, etc. Bom, é claro que a capacidade de algo subjetivo, ele é diferente de pessoa a pessoa, a capacidade de diálogo também, ele muda de pessoa a pessoa, mas a questão de fundo não é essa. A questão de fundo, muitas vezes, se dá em relação ao que o governo pode ceder, o que o governo não pode ceder, o que as pessoas querem para apoiar, né? E se isso é razoável, se isso é possível, se isso é ético, se isso é legal. Então, essas questões, quando me referi no início que nem todo debate ele pode aparecer publicamente, porque essas questões não aparecem publicamente, porque ninguém vai dizer, olha, eu só vou apoiar o governo se eu tiver tantos cargos, ou se as minhas emendas forem aprovadas, ou se a empresa tal que tem um contrato com a prefeitura mantiver esse contrato. Isso não aparece publicamente, mas isso existe. E aí eu não estou acusando ninguém, mas que a gente sabe que isso existe no campo da política e do setor público, a gente sabe que isso é muito forte, né? Esse compadrio, esses mecanismos de proteção, ou seja, de transformar mandatos em grandes esquemas de lobbies para poder eles e algumas pessoas ganhar muito em cima disso aí. Então, o chamado bem público, ele é colocado absolutamente secundário, embora no discurso não, mas o central passa a ser esse tipo de movimento. Então, não dá para dizer até que ponto é um problema ou uma dificuldade do governo, das pessoas, de conseguir efetivamente ter capacidade de negociação, ou o que efetivamente está na balança nesse processo, né? Está na mesa na negociação. E ali uma outra questão que muitas vezes aparece, né, é que uma ou outra pessoa pode resolver esse problema. Então, substitui. E aí eu acho que tem uma ligação muito grande desse processo de impeachment,
enfim, do chamamento do Salvador, né, para depor lá na Câmara, e as substituições que houveram também dentro do governo, na Secretaria de Governo e Secretaria de Comunicação. Bom, então, quando há uma modificação no governo, principalmente a Secretaria de Comunicação, é mais visível isso, é o entendimento que a comunicação não está boa, ou não está suficientemente adequada para o que é necessário, né? E normalmente esse processo ele passa a responsabilizar individualmente pessoas. Essa pessoa vai ter maior capacidade de estabelecer uma linha de comunicação com a sociedade, ou o nosso problema é a comunicação com a sociedade. Bom, mas nem sempre o problema se resolve, às vezes isso pode ajudar ou dificultar, trocando uma pessoa ou outra. Muitas vezes o problema passa a ser mais estrutural. É a relação geral do governo e da linha de governo, da capacidade de respostas coletivas, e aí não é só governo, é o governo e as forças políticas que são organizadas em partidos que dão sustentação, de conseguir fazer esse diálogo com a sociedade como um todo, de conseguir dar respostas consistentes, né, para a sociedade como um todo, e ter vínculos sociais que efetivamente garantam que isso seja, de alguma forma, repassado, ou seja, que haja uma sustentação do governo. Em síntese, eu acho que é equivocado quando a gente simplesmente tenta burocraticamente trocar pessoas por outras pessoas, ou responsabilizar pessoas por não ter dado o suficiente empenho ou capacidade no processo de negociação, quando a gente não sabe efetivamente o que estava em jogo nessas negociações. Então, e isso que eu estou falando aqui, ele não é específico para o governo municipal, isso vale para o governo federal, isso vale para estados, isso vale para municípios em geral, né? Ou seja, em geral as soluções são reconhecer que está mal a comunicação e tenta mudar a pessoa, reconhecer que está mal a articulação e tenta mudar a pessoa da articulação, reconhecer que a liderança do governo lá no parlamento não está agindo adequadamente e tu troca. Bom, a gente sabe que não é isso o que está em jogo. Está em jogo são questões muito mais profundas, e não tem como substituir um processo de enraizamento de um governo e dos partidos que o sustentam na sociedade por capacidades técnicas de dar respostas, né? As respostas dependem de um conjunto de variáveis, primeiro de políticas que sejam efetivamente capazes de dar resposta, segundo, de uma articulação política, uma capacidade, uma inserção na sociedade que consiga fazer com que haja uma repercussão dessas políticas. Bom, e por último, pode ser, então, a forma dessa comunicação, mas ela é talvez o terceiro fator, digamos assim, em termos de importância nessa cadeia que ela efetivamente vai definir. Então, eu acho que existe um processo, e é um processo histórico, tá? Não é só aqui, não é só no Brasil, que é um processo de polarização, e nesse processo de polarização, a chamada esquerda, ela está sendo cada vez mais isolada dentro desse jogo político. E, por outro lado, o embrutecimento desse jogo e do tipo de enfrentamento está fazendo com que as questões saiam do campo da racionalidade, da civilidade, do campo minimamente da democracia, né, que prevê a participação de todo mundo, e entra num jogo de força bruta, de quem tem voto e quem não tem voto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto também nessa troca. No final do ano, o Jurandir perdeu a função de presidente da Comissão de Ética com acusação simples de que ele era do mesmo partido da Fernanda, e que, portanto, estaria defendendo as posições da Fernanda. Bom, por óbvio que ele vai defender as posições da Fernanda, que é do partido dela. Não quer dizer que ele vá assumir uma posição inadequada para conduzir o processo como membro da Comissão de Ética, porque toda e qualquer pessoa que vai estar numa Comissão de Ética vai estar vinculada a algum partido, vai ter concepções, vai ter uma ou outra concepção, e isso não é o que vai guiar ela do ponto de vista do seu comportamento ético. Ou seja, essa lógica é a mesma lógica do sem partido, né? Nós colocar professores que ideologicamente não têm nada a dizer. Bom, então não pode ser professor, não tem que estar em sala de aula porque não tem nada a dizer, não tem concepções para discutir com seus alunos, né?
Então, essa mesma concepção de que é possível uma, entre aspas, neutralidade, e essa neutralidade significa, na cabeça dessas pessoas, defender o que elas acham que é certo ou errado, ideológico sempre vai ser o que o outro pensa, diferente, não o que ela pensa, querem colocar nesse processo, porque ao tirar o Jurandir com esse argumento, e ao colocar exatamente nessa comissão um vereador que foi acusado de tentar, de mandar uma emenda de mais de 600 mil para uma ONG que é controlada pelo seu irmão, e eu não estou dizendo que ele tenha culpa nisso, mas ele está sendo investigado por isso, é uma profunda contradição de todos os vereadores que fizeram e apoiaram esse movimento. Porque, num caso, ele diz, não, o próprio vereador, quem está sendo acusado de uma atitude antiética que está, né, no Ministério Público, e ele pode ser da Comissão de Ética, o outro, porque é do mesmo partido de uma outra, né, vereadora que também está sendo acusada, não pode estar na presidência da comissão. Então, isso leva o jogo político a ser um jogo muito bruto, né, muito sem regras, sem princípios mínimos de razoabilidade, de proporcionalidade, de preservar os espaços das minorias e assim por diante. Então, é isso, né? Ou seja, é o reflexo municipal que nós estamos vivendo do que é a regra e o que é a dinâmica do Plano Nacional, que a gente já viu em diversos momentos situações similares a essa. Pois é, Renato, quando a gente pensa em governabilidade, também pensamos, agora com essa notícia recente, da posse do Tony Secchi, do PSB, como secretário de comunicação. E a gente sabe que dentro do parlamento aqui em Pelotas temos o Cezinha, que é do mesmo partido, e que é conhecido por ser um dos principais articuladores dentro da Câmara Municipal já há alguns anos. Queria que tu comentasse um pouquinho para a gente se é possível entender o convite ao Tony Secchi como uma reaproximação, talvez, possa-se falar assim, ao partido, né, PSB, ou não, se uma coisa não quer dizer outra. Primeira questão, que às vezes ele é mal compreendido pelas pessoas, é não aceitar que pessoas ou partidos que não são orgânicos numa base de sustentação possam fazer parte de um governo. Bom, os governos precisam constituir maiorias, eles passaram por um processo de segundo turno, nesse processo de segundo turno tiveram apoios, né, e isso legitima que representantes de outros partidos que não necessariamente alinhados com as concepções gerais do prefeito ou dos partidos que governam estejam presentes nos governos. Então, isso não é um troca-troca simples, fisiológico e que seja por si só condenável, né? Ou seja, é legítimo. A grande questão é o que você entrega e o que você recebe de volta, porque é uma relação de duas pontas, né? Ou seja, se eu entrego espaços do governo e muitas vezes dou autonomia para que esses espaços possam projetar pessoas, possam estabelecer políticas, que eles vão, de alguma forma, se referenciar nessas políticas, já que são pessoas do seu partido que estão implementando essas políticas, né? Se isso ocorre, é razoável supor que também tem o outro lado, que é a contrapartida, que é da sustentação de forma de linha geral. Para isso, precisa que o conjunto do governo esteja apropriado, quando for conjunto do governo, conjunto dos partidos orgânicos e aliados e agentes do governo, né, os centrais, aqueles secretários, etc., estejam instrumentalizados e alinhados a um projeto global. Isso significa reuniões periódicas, significa pensar, planejar coletivamente, ter uma linha geral para poder interferir. Quando isso não ocorre, fica mais difícil, porque fica muito fragmentado. Cada secretaria é um feudo, cada secretaria faz o que quiser, ou, claro, o que quiser dentro dos limites que o prefeito, o vice-prefeito ali estabelecem e tal, mas sem um projeto geral, né? Então, eu não sei dizer como é que cada governo se comporta em relação a isso, porque isso é um processo interno dos governos, né? Mas eu acho que, enquanto princípio geral, quanto mais participativo foram essas discussões estratégicas e quais movimentos devem ser feitos e como esses movimentos têm que se, de alguma forma, compor entre si,
Isso facilita essa situação. Um outro elemento que facilita ou dificulta é qual é o grau de organicidade que as pessoas vinculadas a um outro partido possuem dos projetos partidários. E aí nós temos um problema sério no Brasil, porque as pessoas, elas, acima de tudo, estão vinculadas aos seus interesses. Então, se ela quer ser candidata a prefeita num momento e o partido não lhe dá, né, suporte, ela sai do partido. Né? A senadora de Santa Catarina agora, né, a deputada federal de Santa Catarina, quer ser senadora, não vai conseguir, já disse que vai sair do PL. E diversos partidos. Ou seja, ideologicamente, ela defende todas as teses do PL. Né? No entanto, o seu interesse particular se coloca acima dessas alianças, acordos que os partidos fazem. Então, isso é muito comum. Em outras palavras, o fato de um determinado vereador colocar, né, um espaço maior no governo não significa que ele, numa hora que isso pode significar para ele um ganho político, fazer uma denúncia, por exemplo, ele resolva, né, seguir a linha do partido, a linha da administração e não seus interesses próprios. Então, cabe às prefeituras, os prefeitos, no caso, as administrações, os partidos, que efetivamente são os que, né, estão junto, né, nesse processo de administração, ou deveriam estar, definir até que ponto é válido ou não abrir esses espaços. Porque se é para abrir espaço e, ao mesmo tempo, não ter nenhum retorno, então, racionalmente, é melhor que os partidos estabeleçam a construção dos seus próprios quadros e as suas próprias concepções, né, para poder orientar o trabalho efetivo numa outra secretaria. Se o isolamento já está dado, em outras palavras, eu diria assim, se o isolamento já está dado, né, e já está demonstrado de forma bastante efetiva, passa a não ter muito sentido você continuar abrindo espaços sem o retorno. Se é possível retornar a esse apoio, constituir esse apoio, só o tempo dirá. Né? E tem que esperar os próximos embates, mas a princípio não. Né? A princípio foi feito um movimento, mas que nada indica que isso vai mudar, porque não vi ninguém fazer nem mesmo pronunciamento dizendo, olha, foi feito esse movimento, no entanto, eu acho que a gente tem que, né, repensar algumas questões, o que a gente tem que buscar um diálogo melhor entre administrações. Eu não estou vendo nada disso, de nenhum vereador que não seja os 3 vereadores que efetivamente, organicamente, dão sustentação ao governo. E, eventualmente, os outros, né, numa ou noutra pauta, podem ser considerados. Agora, isso leva a que o jogo político seja muito, muito custoso, porque né, é necessário fazer um acordo com cada um dos vereadores, com cada um dos partidos, a cada negociação, a cada pauta nova que surge. Né, e ali tem, né, e aí entra todas essas questões aí que recorrentemente começam a criar essas dificuldades. E sendo ano eleitoral, isso tende a ser mais acirrado nesse momento. Renato, olhando para esse cenário, então, de isolamento político e também uma dificuldade para governar muito grande, pensando na Câmara, ainda mais quando o senhor fala sobre... Hoje, a base só tem 3 vereadores, e aí, levando para o início do ano, agora para o começo de janeiro, começou a se levantar a possibilidade de uma abertura de processo de impeachment. Existe, então, um perigo iminente de que possa, pelo menos na parte dentro da Câmara Municipal, se aceita um processo de impeachment? Claro que na questão da justiça, muito provavelmente esse processo não correria, mas dentro da Câmara Municipal, como aumenta ainda mais o perigo? De abrir o processo, sim. Até porque o que está em jogo não é se vai haver o impeachment ou não. O que está em jogo é buscar um desgaste do governo, porque, na realidade, iniciou o processo eleitoral não só para o ano que vem, para o governo estadual federal, mas já iniciou o processo eleitoral para a próxima eleição para prefeito para daqui a 3 anos. Né? Ou seja, o jogo político que ele está numa dinâmica muito pesada e onde não existe espaço para negociação de projetos.
Não há possibilidade de chegar e dizer, olha, tá bem, vamos sentar governo e oposição e vamos ver quais são os pontos centrais enquanto plataformas de governo, enquanto linhas de governo, enquanto propostas para saúde, para educação, que a Câmara de Vereadores considera importante que o governo possa assumir. Não há esse debate. O debate está num outro plano, muito mais raso, né? São apetites, do meu ponto de vista, eu estou arriscando dizer isso aí, mas não tenho nenhum problema de dizer, são apetites muito vorazes que em geral na política eles estão presentes, né? E nem sempre você tem possibilidade ou legalidade ou que eticamente seja possível atender a todos esses apetites, e nem sempre os apetites são vinculados a pensar uma política pública adequada. Muitas vezes os chamados apetites vorazes, eles são muito mais ligados a interesses de grupos pessoais, grupos econômicos, grupos, né, aos quais tem vinculação. Então, ninguém sabe quem é ligado ao quê, quais são os jogos de pressão que existem, mas eles existem na política. E se existem na política em geral, eu não acredito que Pelotas seja uma exceção. Só Pelotas não existe esse jogo político. Então, ele existe, né? E só o tempo mostra como essas relações ocorrem com quem ocorre, né? Mas uma parte dela sempre fica oculta, né? Porque ela nem mesmo está dentro do campo da legalidade. Renato, parece que uma boa parte da prévia de todas essas questões do impeachment, inclusive na justificativa desses pedidos, é a questão do corte das emendas, né, do não pagamento das emendas parlamentares pelo governo Marrone. Então, eu acho que seria importante também a gente entender, neste contexto, qual o limite de agência do judiciário no legislativo nesse tipo de questão. Se isso, porque a gente sabe que houve uma decisão judicial obrigando ao corte de emendas. Isso é uma coisa. Outra coisa é a prefeitura não pagar as emendas. E aí, nessa linha do tempo, os pedidos de impeachment justificados pelo não pagamento das emendas. Mas também temos, por outro lado, essa questão do equilíbrio entre poderes, embora a gente entenda que existe um desvio, parece, no sistema de freios e contrapesos já há muitos anos aqui no país. Queria que tu comentasse um pouquinho e explicasse para a gente como é que funcionam esses limites hoje. Como eu sou na área jurídica, eu não saberia dizer exatamente qual é o ponto onde as ações elas são judiciais ou são políticas do ponto de vista dessa discussão específica das emendas, até porque ele é um debate mais recente no Brasil. Mas eu começo de um princípio que não é papel do parlamento distribuir recursos públicos. O papel do parlamento ele é fiscalizar a execução do recurso público pela prefeitura. Mas se é ele mesmo que estabelece para onde vai, como é que ele mesmo vai fiscalizar a si mesmo? Então já tem um princípio aí que ele está deformado. Está deformado porque, para mim, efetivamente conseguir entender o todo, eu tenho que ver onde é mais importante eu jogar recurso, para a cidade como um todo, para que a administração como um todo tenha um aceite maior da população, mesmo que seja, alguém diga, não, mas isso é interesse do prefeito, da prefeitura, isso, né, e está bem com a opinião pública, está bem, mas ao fazer isso, ele também, de certa forma, tem que contemplar todos os segmentos da sociedade ou da melhor forma possível, não pode pegar só para um bairro ou outro bairro, um segmento da sociedade ou outro, ele tem que fazer essa visão geral. Os vereadores, eles são eleitos por um nicho, por um determinado grupo de eleitores, e, portanto, o seu compromisso passa a ser com aqueles eleitores, e não com o todo. E isso, né, na medida que a sua ação pode, e muitas vezes ocorre isso, ela é voltada apenas ao seu público, ele pode gerar uma profunda distorção. Então, do ponto de vista da própria fiscalização, do ponto de vista que não é o papel constitucional do legislativo aplicar os recursos, né, por si só isso é um grande erro, que gera e aprofunda essa crise toda no plano nacional. O que me espanta é que eu não vejo nenhum partido e raríssimos parlamentares do campo da esquerda
e não só do campo da esquerda, mas do campo democrático, fazendo movimentos efetivos no sentido de tentar coibir isso. Mesmo que saiba que vai ser derrotado, mas que apresente leis, que estabeleça limites, ou seja, não precisa deixar isso tudo para o judiciário estabelecer o que é limite ou não. Ou seja, o legislativo tem que fazer esse embate, né? Tem que fazer esse movimento e não naturalizar isso. Então, isso é uma coisa que me espanta bastante, essa naturalização. É claro que, enquanto ele existe, os vereadores não vão deixar de direcionar esse recurso. Não estou dizendo que os recursos são bem ou mal direcionados, mas a lógica ela já está errada, e ela permite que esse problema se aprofunde. No próprio processo eleitoral, o Lula foi um dos que mais de uma vez falou em debates públicos que essa questão precisava ser resolvida, né? que isso não podia ocorrer dessa forma. Mas ele, presidente da República, também está preso a isso. Eles, os governadores, né, os prefeitos, alguns deles se encalacraram eles mesmos, porque eles propuseram, né, como forma de tentar controlar, e depois ficaram presos a isso. Mas, de certa forma, o que o Lula está dizendo é o seguinte: olha, é os partidos que têm que assumir esse papel. Né? Cabe aos partidos definir as suas linhas políticas, e dentro das suas linhas políticas, os seus parlamentares têm que saber como atuar em cima disso, fazer essa discussão. Não cabe ao Poder Executivo, numa outra esfera, fazer isso, e nem mesmo a um ou outro parlamentar individual. Isso é papel dos partidos políticos. Se esse é o modelo adequado de estrutura do poder político, ou se não. E se for, então tem que mudar algumas regras, porque esse sistema, né, que a gente vive, ele é incompatível, ele só gera crise nesse modelo. Então, essa é uma primeira discussão, mais de fundo, né? A outra é em relação não só aos valores, porque essa é uma discussão que o Executivo entrou, né, no Judiciário para dizer se todo aquele valor precisava ou não, mas também o momento do pagamento. E o momento do pagamento está relacionado a duas questões. Bom, se tem um empenho, ele já está comprometido, né? Ele está empenhado o recurso, mas embora não tenha sido pago. Mas aí tu tem duas situações. O primeiro, é necessário ou não uma rígida fiscalização e controle sobre esses processos. Saber para onde vai, se toda a documentação está em dia ou não, quem é esse que está recebendo esses recursos, qual é a sua capacidade técnica de operacionalizar a aplicação desse recurso ou não, se tem algum, né? Ou seja, esse processo, ele por si só, se for fazer um processo mais rigoroso, ele é mais lento. Se for fazer um processo menos rigoroso, ele é mais rápido. Bom, alguém pode dizer assim, não, tudo bem, a gente até aceita que seja um processo rigoroso, ninguém vai dizer que é contra, embora alguns torçam para que, né, não seja assim, mas ninguém vai ser publicamente contra. Mas então o que está acontecendo é que a estrutura burocrática é muito lenta. Então, se a estrutura burocrática é muito lenta, é uma negociação que a prefeitura pode fazer com a Câmara de Vereadores para dizer, não, então tá, então vamos criar lá um departamento, ou às vezes não precisa, muitas vezes não precisa nem isso, né? Vamos criar um departamento, vamos fazer uma realocação do quadro funcional da prefeitura, né, para poder dar conta dessa demanda com mais agilidade. E aí é uma questão de conversa, uma questão de negociação, uma questão de buscar agilizar os processos. Não é um processo. Então, o impeachment, ele não tem o caráter de dizer, olha, há uma má intenção, né, há uma negativa da prefeitura de dizer que não vai fazer o pagamento. Não existe isso. Não existindo isso, né, passa a ser um problema meramente político-eleitoral, né, de desgaste do prefeito visando o próximo processo eleitoral. O que não quer dizer né, que não possa haver problemas de dificuldades, de atrasos, né, para poder dar conta disso. Mas essas questões, elas são menores, elas são possíveis de resolver pensando, né, ou planejando administrativamente como resolver. E se precisa de um suporte para aprovar algum, sei lá, um desmembramento de uma secretaria, de funções, etc., bom, isso passa uma negociação na Câmara e poderia haver o bom senso da Câmara em tentar resolver dessa forma, né, e não através do processo de impeachment. Então, é muito explícito que o que está em jogo ele é efetivamente uma busca de um desgaste, porque não é uma ação, é essa ação do impeachment acoplada ao isolamento completo de todos os vereadores vinculados ao partido,
há um procedimento que usa pesos e medidas diferentes no tratamento das questões éticas em relação aos vereadores, né, e assim por diante. Renato, esse praticamente um espelhamento entre o cenário político federal e o cenário político municipal, na questão da dificuldade de negociação com a Câmara, do Executivo, um Executivo progressista com a Câmara tomada pelo Centrão e também pela direita, isso pode acabar se refletindo nas eleições, no resultado das eleições de outubro aqui em Pelotas? Pode, mas quando eu digo que pode, porque a eleição sempre vai ser o processo do debate público da sociedade, ela pode representar, mas para os dois lados. Ou seja, de certa forma, esse movimento que esses vereadores fazem de isolar completamente um setor e de tentar criar artificialmente um processo de impeachment de alguém que foi bem votado, que foi mais votado, ela também pode gerar um desgaste para essa própria base. Então, até que ponto os argumentos são razoáveis, são racionais, eles têm sustentação, eles têm legitimidade na opinião pública, é algo que vai depender daquilo que eu falei antes, da capacidade das políticas que o governo apresentar, do enraizamento que os governos conseguirem e partidos conseguirem constituir na sociedade como um todo, porque na medida que o governo tem os mecanismos de relação com a sociedade, tem uma maior possibilidade de fazer isso, e os partidos têm a função de orientar politicamente quais são as ações, né, e como os partidos devem se inserir nesse processo, e como ele vai se comunicar de forma geral com a sociedade nessas questões, né? Então, isso tudo ele vai fazer com que vai afetar. Agora, ele não necessariamente vai afetar no sentido de levar necessariamente um desgaste só, ou pode ser dos dois lados, pode ser um desgaste mais de um lado, mais de outro lado. Isso vai depender dessa capacidade da gestão e vai depender da capacidade da oposição também fazer os seus movimentos e conseguir passar, né, para a sociedade que aquilo que estão fazendo é justo, ele é razoável, né, ele efetivamente é necessário. Ou se ele não conseguir passar isso, ele também pode sofrer o seu desgaste. Pois é. O senhor estava falando no início da entrevista justamente isso, né, que não concordar com o prefeito não é argumento para escantear o executivo e os vereadores, principalmente, da situação, né? Então, até que ponto a população concorda com isso? E aí isso não quer dizer o impeachment, isso quer dizer, se não concorda com o prefeito, tem mais que fazer isso mesmo. Porque a gente vive aí em um contexto muito complicado na comunicação, especialmente, todo mundo sabe, rede social, né? Que fomenta a ideia de que esse tipo de argumento é válido, justo e legítimo. Sim, é o mesmo, eu acho que é um pouco mais ou menos o que eu falei antes. Depende da capacidade que os vereadores vão ter de colocar esse argumento e ser aceito, ter aceitação. Claro que existe aí uma parcela considerável da população que vai aceitar porque ela, por princípio, ela é contra, por princípio ela não votou nesse governo, por princípio ela vai fazer oposição em qualquer circunstância, né? Mas existe aí, e a gente sabe que ultimamente existe uns 10% que é o que define os processos políticos como um todo, que são aqueles que têm alguma possibilidade de deslocamento da sua opinião. É um universo pequeno, mas ele é decisivo. Porque o que está ocorrendo na realidade, do plano nacional ao plano local, é que nós temos um sistema presidencialista que estabelece os limites, né, e as funções do executivo e do legislativo, e do judiciário também, mas nesse momento o embate entre executivo e legislativo, o judiciário depois tem que correr atrás do incêndio para apagar o incêndio, né, ou tem que tomar posição e assumir o ônus disso aí, muitas vezes. Só que o modelo que se constituiu, principalmente pelas emendas, mas não só pelas emendas, com os processos de impeachment anteriores que se constituíram, ou as tentativas, de transformar o sistema presidencialista num sistema parlamentarista. O parlamento não gosta do governo, o parlamento então vai lá, né, provoca um impeachment e coloca um governo
do seu modo. Ou ele não, efetivamente, não consegue fazer o processo de impeachment, mas ele amarra o orçamento de tal forma que ele tem o controle para onde vai, que na prática quem governa passa a ser o legislativo, ou e não o executivo, ou no mínimo é uma cogestão, né? Metade do orçamento o executivo tem autonomia para usar, metade o parlamento tem. Então é uma coisa híbrida, é uma coisa maluca, é uma engenharia política diferente, não é nem sistema parlamentarista, nem sistema presidencialista e nem o semiparlamentarismo, que é outro modelo possível de se constituir. Ele não é nada disso, ele é uma anomalia. Ele é uma anomalia que gera desgaste. E nós temos um sistema político que ele é incapaz de entender muitas coisas, porque ele é movido por interesses privados e individuais de ganhar voto. Pessoas que muitas vezes nunca pararam para ler, entender qual é a dinâmica do sistema político, dos pesos, contrapesos, do poder, dos limites de um poder ou de outro poder. E a gente vê aberrações ocorrendo para o Brasil afora. Vereadores denunciando que tem médicos residindo em hospitais, quando falam em residência médica. Vereadores denunciando que estão querendo derrubar uma igreja, que é uma igreja centenária, quando falam em tombar o prédio. Ou seja, os vereadores que não têm noção do que estão fazendo lá, porque eles entraram lá, né, e isso vale para muito deputado também, porque eles entraram lá porque eles conseguiram dizer qualquer bobagem, né, enquanto, sei lá, com um determinado público, através de um mecanismo que ele tenha constituído para isso, ou porque ele simplesmente se coloca como uma pessoa que faz oposição a uma ideia de comunismo, qualquer coisa assim, e vão lá, né? E aí nós temos um sistema político que ele tem muita dificuldade de entender essas questões, entender que não dá para pensar política para os próximos 2, 3 ou 4 anos. Nós temos que pensar política como uma forma de estruturação da sociedade para o futuro, né? E que aquilo que aparentemente pode parecer, para os seus interesses privados, vou ganhar a próxima eleição daqui a 2 anos, ela pode estar a longo e médio prazo criando problemas muito mais profundos na sociedade. Nós temos, por exemplo, cada vez mais uma crise de confiança da sociedade nos partidos, né, e no parlamento. Bom, o fato das pessoas votarem num ou no outro partido não quer dizer que essa crise não exista, né, que as pessoas passem, porque elas estão ideologicamente pré-definidas, a votar num ou no outro, mas não tanto por organicidade de um projeto, mas muito mais por negação ao outro, né? Então, eu não aceito, sob hipótese nenhuma, a ideia de uma sociedade mais democrática, mais participativa, mais inclusiva, então tudo que significa isso eu vou fazer. A ponto de nós chegar, por exemplo, que aquela discussão sobre o cão aquele em Santa Catarina, o Orelha, né, que eu vou só fazer um parênteses, né, em relação a isso, que é obviamente que é um absurdo que houve, mas a gente vê que muitos casos de feminicídio, de crianças assassinadas por balas perdidas, não criaram uma comoção pública próxima a isso, de fazer no Brasil inteiro atos, né, para evitar que isso se reproduzisse. Então, tem alguma coisa mal nesse processo, onde, né, tem somente alguns temas mobilizam e outros que são muito fundamentais na sociedade, eles não conseguem mobilizar. Mas quando o delegado geral de Santa Catarina dá um depoimento tentando dizer que isso é um problema da esquerda-direita, né? Ou seja, tu fazer maus tratos a um animal, ele passa a ser um problema da esquerda-direita, e se coloca quase como sendo o acusado, como tipo assim, nós da direita estamos sendo acusados, provavelmente está dizendo que as pessoas que fizeram isso são vinculadas à direita, né? Por aqueles que não querem maus tratos aos animais, que, portanto, são os da esquerda. Ou seja, é uma coisa absurda o nível de falta de capacidade cognitiva, intelectual, mínima das pessoas para dizer bobagens dessas, né, como sendo verdades, como sendo coisas. E aí, se isso ocorre na sociedade, e isso ocorre no sistema político, nós estamos criando situações de perigo para o futuro. E situações de perigo não só por essas questões de não conseguir criar um sistema estável, mas ao mesmo tempo a gente não cria um sistema estável e é um sistema político profundamente envolvido em esquemas de corrupção.
principalmente nesse esquema das emendas que está aparecendo agora a todo momento. O Banco Master, as emendas parlamentares, os governadores fazendo ações irregulares dentro dos seus estados, seja em relação à segurança pública, seja em relação à aplicação dos recursos, e isso tudo está sendo investigado. E na medida que isso tudo está sendo investigado, isso tudo está gerando, de alguma forma, incômodos, ele gera uma instabilidade que, bom, né, não se sabe o que se define daqui a 5, 10, 15 anos isso pode gerar. Nós já tivemos 2013, 2015, né, que foram situações de crise e de falta de alternativa. Por quê? Porque o sistema político não tinha credibilidade para tentar gerar uma alternativa naquele momento. Né? E esse é um perigo real, né, para o futuro. Pode não aparecer imediatamente agora, mas é algo que vai pairar sobre as nossas cabeças por muito tempo ainda. Tá certo. Renato Della Vecchia, te agradeço muito a participação aqui no Contraponto. Desejo aí um bom dia, boa sexta-feira e bom final de semana. Estamos quase nele. Obrigada. Obrigado para vocês também. E muito obrigado. Obrigada. A gente conversou com o Renato Della Vecchia, ele que é cientista político, também professor da FURG, a Universidade Federal de Rio Grande, e que conversou com a gente aí, fez uma análise sobre o cenário político local